Eventos da Defensoria Pública. Estou trajando um terno preto, camisa branca e gravata amarela. Vamos lá. Hoje começamos com a capacidade jurídica da pessoa com deficiência e o anteprojeto do Código Civil. Convidamos Defensora Pública do Distrito Federal, chefe do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Distrito Federal, doutora Amanda Cristina Ribeiro Fernandes. Doutor e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor adjunto do Departamento de Direito Civil da UERJ, doutor Vitor de Azevedo Almeida Júnior. E o nosso palestrante, defensor público com 27 anos de atuação na Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, com sólida formação jurídica e forte compromisso com o acesso à justiça e os direitos humanos, doutor Sérgio Pereira Lima, que vai estar online. Doutora Amanda. Bom dia a todas as pessoas. Bem-vindos ao segundo dia do Congresso. Como já foi falado, eu me chamo Amanda Fernandes, sou defensora pública no Distrito Federal. Sou uma mulher parda, de olhos e bocas graúdas, uso óculos de lente cinza, cabelos longos, no que chamam de moreno iluminado, hoje em dia. Estou com um vestido longo, de mangas longas e estampa azul, florida. Sou uma pessoa com deficiência congênita na mão esquerda, nasci sem os dedinhos da mão esquerda. Minha mãe só descobriu ao nascer, depois de 3 filhos homens, já tinha a surpresa de ser uma menina, e de repente ela viu uma deficiência, se deparou com uma deficiência, mas ela é professora. Meu irmãozinho perguntou assim, que já era mais velho, falou assim: mas será que ela vai andar? Porque já não tem os dedinhos e a perna é tão fininha. Aí a minha mãe falou assim: a gente vai aprender tudo que ela vai fazer, mas a gente ainda não sabe, mas a gente vai aprender tudo que ela vai fazer. E eu sempre digo que, com essa força que ela sempre teve, minha mãe me criou inteira. Ela falou: você é inteira. E amada por inteira, você vai ter uma vida inteira. E muito da força da minha mãe veio da minha profissão. Sempre quis ser defensora pública. Sempre não, né? A gente tem a fase ali da faculdade que você quer ser de tudo um pouco. Mas logo me identifiquei com a Defensoria Pública e com a pauta de direitos humanos. No Distrito Federal nós pegamos 9 pautas de direitos humanos, entre elas pessoa com deficiência e pessoas idosas, que é a minha tutela coletiva. E lá também nos deparamos com muitas questões de capacidade jurídica, né? A pessoa com deficiência tem capacidade para falar, a pessoa com deficiência tem capacidade para agir, para ser ouvida. Eu já precisei fazer processo recentemente, em 2023, e o juiz pediu uma emenda, né, falar que está errado, para provar a capacidade civil da pessoa. Então, assim, mesmo quando a gente está na luta, o judiciário também é capacitista, o judiciário também não nos escuta. Eu estava falando ontem aqui, a Delegacia da Criança e do Adolescente não escuta crianças autistas que sofreram violência, porque dizem que não tem capacidade de escutar, que a delegacia não tem capacidade de escutar. Ou seja, quanto maior a vulnerabilidade, em vez de maior proteção estatal, às vezes é maior a violência. Isso é a vivência que a gente tem no dia a dia, né? Bom, então, quero agradecer ao Luiz Renato, à Defensoria Pública de Minas, por esse evento, que a gente possa aprender muito aqui. Esse painel é sobre capacidade jurídica. A gente tem que lembrar que a capacidade jurídica das pessoas, como um todo, já foi muito questionada. Mulheres, olhando daqui, ao menos, a maioria que eu vejo são mulheres, e, por muito tempo, mulheres foram consideradas relativamente incapazes.
né? A gente não precisava de autorização do marido para poder existir no mundo civil, olha só, né? E as pessoas com deficiência da mesma forma. Havia questionamentos se pessoas com síndrome de Down podiam frequentar a escola porque era contagioso. Então, assim, a gente passou por muitas etapas da capacidade, da maneira de existir da pessoa com deficiência. E agora a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que foi um marco, mas tem também um anteprojeto do Código Civil, que tem uma discussão aí sobre a segurança da pessoa com deficiência versus a autonomia. Então, a gente trouxe pessoas aqui para falar sobre isso. O professor e doutor Vitor vai nos trazer essa brilhante palestra da exposição dele sobre a capacidade e o anteprojeto, e eu espero que a gente consiga compartilhar muito essa manhã. Bom dia a todas as pessoas. Para que todos saibam onde eu estou na primeira cadeira, né? A parte da direita para a esquerda. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem de 1,87 m, pardo de acordo com o IBGE, tenho olhos claros, cabelos bem curtos, estou trajando hoje um terno cinza, uma blusa branca e uma gravata azul clara. Antes de mais nada, eu gostaria imensamente de agradecer o convite, o gentil convite, na pessoa tanto do Dr. Luiz Renato, como também da Renata Tibiriçá. Eu me sinto aqui hoje, e ao vir para cá, eu lembrei muito de um vídeo que eu vi da Juliette, em que ela falava da alegria e do sonho dela em ser defensora. Eu acabei seguindo outros rumos, né? A docência é minha verdadeira vocação, minha verdadeira paixão, mas se eu não fosse professor, com certeza eu gostaria de ser defensor público. Então, para mim, é uma enorme alegria compartilhar esse momento com vocês, porque, de fato, é uma instituição que tem uma missão absolutamente linda dentro do desenho constitucional, e vocês fazem um trabalho realmente encantador, assim. Então, eu tenho uma enorme admiração pelo trabalho de vocês, e poder compartilhar hoje um pouquinho das minhas reflexões, um pouquinho, né, do que eu venho estudando já há bastante tempo, né? A questão da capacidade jurídica das pessoas com deficiência foi meu tema de doutorado, em que eu iniciei ainda antes da vigência da Lei Brasileira de Inclusão. É sempre um motivo de enorme honra, né? Então, agradeço aqui especialmente a doutora Amanda, com quem eu vou, a partir de agora, dialogar. E, especificamente, a minha fala hoje vai ser a partir do projeto de lei número 4 de 2025, que antes era o anteprojeto, né, de reforma do Código Civil, que tem sido objeto de profundas polêmicas. Então, a minha fala, ela parte de um documento que tem sido extremamente controverso dentro da comunidade jurídica como um todo, né? Vale salientar, e aqui eu vou fazer algumas observações prévias, que minha missão aqui, ou minha função aqui, não é criticar o código como um todo. Eu vou fazer uma análise fracionada, uma análise a partir de uma perspectiva anticapacitista, especialmente no que concerne à capacidade jurídica e também aos instrumentos de apoio, no caso, a tomada de decisão apoiada e uma crítica à curatela, que ainda tem sido entendido como instrumento de apoio, infelizmente, assim, nos termos da lei, e nesse projeto de lei assim permanece. Então, não tem como objetivo aqui fazer uma crítica geral, né, à comissão de juristas, não é muito esse foco, embora eu tenha minhas reservas profundas em relação ao texto final, a seus méritos, né, obviamente, há avanços, mas há muitos retrocessos em diversos, né, segmentos. Mas, para fazer essa tarefa, eu preciso muito deixar todos na mesma página, assim. E aí eu elenquei ali algumas premissas metodológicas que eu acho fundamental para a gente bem compreender o atual papel dos códigos civis, né? Até pouco tempo atrás, o Código Civil tinha quase que uma função de ser a Constituição do direito privado, né? Para utilizar uma nomenclatura muito comum à época, a Constituição do homem médio. Então, o Código Civil era a principal, né, lei que regia o direito privado, reinava quase que soberanamente e tinha uma função, né, ou tinha um papel bastante excludente, ou seja, era um código individualista, voltado para a tutela do patrimônio, altamente elitista. Então, principalmente esse período de codificação, que vai chegar aqui no Brasil no início do século passado, através do Código Civil de 1916, ele é um código que marca ali um período liberal, né? Um período ainda oitocentista, em que a gente não se preocupava com a tutela da pessoa humana, concretamente considerada, ou seja, uma pessoa de carne e osso, mas sim a partir de um sujeito abstrato, ideal, que era o contratante, o proprietário, o testador e o chefe de família. Eram as figuras principais que estavam ao redor, né, desse Código Civil. Então, a gente não se preocupava com a pessoa idosa, com o paciente, com a pessoa com deficiência, com a criança e o adolescente, com a mulher,
né, com todos os corpos dissidentes, sexuais e de gênero, a nossa grande preocupação era com contratante, proprietário, chefe de família e com testador. Então, essa era a lógica por trás do Código Civil de 16 e que ainda está muito encampada no Código Civil atual, como a gente vai ver por razões históricas, né? Mas fato é que desde o segundo, terceiro quartel do século passado, nós tivemos aí uma perda dessa centralidade do Código Civil. O Código Civil, a partir de um processo que ficou conhecido como descodificação, passou a conviver com muitas outras leis ordinárias, né? Especialmente aqui, após a Constituição de 88, marca este período o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? É diploma normativo muito importante, né? Dentro dessa nova fase, a partir da redemocratização, e também o Código de Defesa do Consumidor. Mas essa era dos estatutos, como a doutrina tem convencionado chamar, né, essa multiplicidade, essa pluralidade de novas fontes normativas que ladeiam o Código Civil, ou seja, não vem para suprir lacunas, não vem para tratar sobre pontos específicos, mas convivem harmonicamente em pé de igualdade com o Código Civil, continua até os tempos atuais, ou seja, a gente ainda está na era dos estatutos, a gente ainda caminha nessa era dos estatutos. E o que é importante, de maneira muito simplificada, né, o que marca esse fenômeno, esse contexto, esse movimento? São leis ratione personae, são leis que são feitas e elaboradas em razão das pessoas vulneráveis. Totalmente diferente dos períodos anteriores, que eram leis em razão da matéria, né, se preocupava com institutos e não com a proteção de grupos vulneráveis. Então, é Estatuto da Criança e do Adolescente, como eu sempre falo com os meus alunos, é Estatuto da Pessoa com Deficiência, embora a gente prefira, né, em muitos momentos, Lei Brasileira de Inclusão. Mas a preocupação ali, independente da matéria ou do ramo do direito civil, né, apresentado, é proteger a pessoa com deficiência, a pessoa idosa, a criança ou adolescente, seja nas relações privadas, seja na perspectiva processual, seja no campo do direito administrativo, seja inclusive na esfera penal, né? Então, tem marca aí, né, um novo momento, uma divisão importante em relação à produção legislativa que nós tínhamos anteriormente. E isso é fundamental para a gente compreender que hoje o Código Civil, embora seja um código muito importante para regular aspectos centrais da nossa vida, regula desde antes do nosso nascimento até após a nossa morte, acompanhando nossa infância, nossa adolescência, nossa vida adulta, né, o tráfego negocial, a nossa posição enquanto contratante, enquanto proprietário, enquanto uma série de outras titularidades aí no âmbito dos direitos reais, até chegar nas relações mais próximas, que são as relações familiares, inclusive com efeitos pós-mortem, tanto na transmissão de bens, como também hoje na herança digital e na tutela da personalidade pós-mortem. Vejam que é um código muito importante, ou seja, ele tem uma relevância muito grande nos aspectos mais comezinhos, nos aspectos mais íntimos da nossa realidade, nas nossas vivências cotidianas. Mas ainda assim, ele hoje tem um papel residual. Não retira a sua importância por causa da sua magnitude, são mais de 2.000 artigos que tratam diariamente da nossa vida, né? Desde antes do nosso nascimento até após a nossa morte. Mas se a gente tem uma lei específica, se a gente tem um estatuto que trata sobre aquele assunto, é importante que o Código Civil respeite, portanto, a competência e o âmbito de incidência daquele estatuto. Porque o Código Civil não está mais acima das demais leis ordinárias, ele está ao lado das demais leis ordinárias. Então, a Lei Brasileira de Inclusão é uma lei ordinária, que está em pé de igualdade, do ponto de vista hierárquico, com o próprio Código Civil. Para além desse movimento, que é extremamente importante, a gente também, no âmbito do direito civil, isso de forma pioneira, como hoje é bem reconhecido, passou pelo processo de constitucionalização do direito privado, especificamente aqui do direito civil. O Código Civil não é mais a Constituição do direito privado, como ele era conhecido, né, há tempos pretéritos, mas ele é mais uma lei ordinária que deve obediência, que deve ser lida e interpretada em conformidade com a Constituição. Então, o Código Civil é uma lei ordinária, um organismo vivo, por assim dizer, né, se a gente entende a interpretação aí de forma dinâmica, que a própria interpretação dos seus dispositivos vai depender da evolução da interpretação constitucional, porque depende de uma identidade constitucional. E nós bem sabemos que a nossa Constituição, apesar de ter algumas décadas, a gente vem evoluindo muito na interpretação das suas próprias normas. Embora o dispositivo não tenha sido alterado, muitos deles, e eu sempre dou como exemplo, né, planejamento familiar, mas até mesmo como a gente entendia a pessoa com deficiência, e basta abrir a Constituição para ver que lá está integração da pessoa com deficiência, ainda utilizando até termos, né, hoje que nós consideramos discriminatórios e anacrônicos,
E hoje, se a gente pegar a mesma Constituição, a partir da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a interpretação que a gente vai chegar para fins de inclusão é totalmente outra. Porque a interpretação é evolutiva, e isso vai ter um efeito muito significativo no âmbito, né, do direito civil, de todas as normas que integram, orbitam aí ao redor desse direito privado, mas especialmente do Código Civil, que deve, portanto, obediência a essa supremacia constitucional. Apesar de tudo isso, é muito importante a gente estabelecer novas premissas sobre o Código atual, porque ninguém duvida que ele deve passar por uma reforma. É um código analógico, que é de um projeto da década de 70, a Comissão de Juristas foi reunida em 1969, então um código que já nasce antigo, e embora promulgado após a Constituição de 88, a sua inconstitucionalidade, ou pelo menos parcial, foi anunciada há muito tempo, por diversos autores. Basta a gente pensar, por exemplo, na sucessão do companheiro e até mesmo na própria regime da capacidade. Termos como, né, redução do discernimento das pessoas com deficiência mental, desenvolvimento mental incompleto, termos hoje que nós consideramos pavorosos, assim, mas que faz parte de uma história odiosa, não tão distante assim da gente até os dias atuais. Então, o Código Civil de 2002, que é um projeto datado da década de 70, no auge da ditadura militar, né, a gente também tem que relembrar esse aspecto, ele não foi feito, ou seus, né, elaboradores não pensaram em fazer um código do zero, mas era apenas para fazer uma atualização. Né, o próprio Miguel Reale, que liderou os trabalhos à época, falava que as diretrizes orientadoras era trazer um aspecto mais ético, mais sociável e mais operacional àquele código. Então a gente tem um código posterior à Constituição, mas ainda com ares antigos, extremamente antidemocráticos e totalmente alheio aos valores constitucionalmente estabelecidos a partir da Carta de 1988. O objetivo, portanto, né, desse Código Civil de 2002, que nasce bem no início desse século, assim, no alvorecer desse século, era ainda de uma sociedade analógica. Então a gente tem várias relações virtuais hoje, contratos virtuais que não foram contemplados ainda pelo Código Civil de 2002. Então, a comunidade jurídica já aguardava por um novo código há algum tempo, com muitas críticas. Mas, da maneira como vem sendo realizada, é que a gente tem algumas preocupações e algumas críticas, tá? Mesmo respeitando, né, o trabalho que foi feito aí, um trabalho árduo por todos os integrantes dessa comissão. A comissão de juristas ela foi instalada em agosto de 2023, e num período recorde, tá, pouco mais de 6 meses, apresentou já o documento final, que virou o anteprojeto do Código Civil, que foi apresentado em abril de 2024. As comissões tiveram pouquíssimo tempo para dialogar, isso é um fato já retratado pelos próprios integrantes dessa comissão. E, apesar deles falarem hoje que o objetivo é, mais uma vez, a atualização, veja como o discurso é o mesmo do passado, na verdade é uma reforma, porque foram modificados mais de 897 artigos, revogados ou modificados, e mais de 300 dispositivos foram inseridos. Ou seja, são mais de 1000 artigos novos, diferentes do que a gente tem do atual. Isso não é uma atualização, isso é uma reforma profunda, significativa, isso altera um sistema. E o Código Civil, embora seja mais uma lei ordinária, ele tem que fazer parte de um sistema e deve obediência à Constituição. Não pode ser refratário aos valores constitucionais. Mesmo com todas as críticas da comunidade jurídica, né, de uma parcela da comunidade jurídica, fato é que em fevereiro de 2025, agora, o Pacheco, ele acabou apresentando o projeto de lei número 4, então hoje já é um projeto de lei, e aí tem alguns pontos centrais que eu vou tratar no próximo slide, que é essa comissão de juristas, né? Mais uma vez, não faço crítica de cunho pessoal, mas faço crítica à sua composição, e isso me sinto muito confortável para fazer. É uma comissão formada majoritariamente por homens brancos, ou seja, não tem representatividade de gênero, não tem representatividade de raça, não tem representatividade em relação a pessoas com deficiência, a comunidade LGBTQIAPN+. Então, mais uma vez, e se isso era naturalizado, porque normal nunca é, mas se isso era naturalizado na década de 70, definitivamente a gente não pode naturalizar nos dias atuais. Ou seja, é uma comissão que, de fato, falta representatividade. Muitos corpos dissidentes foram subrepresentados ou invisibilizados completamente. E isso tem um impacto muito severo na construção desse projeto de lei. Por quê? Porque as pessoas que não são representadas, obviamente que elas não se sentem ali
com uma tutela realmente vocacionada para sua efetiva proteção, a partir das suas demandas, necessidades e especificidades. Então, há um risco hoje, essa ideia de sistema, que para mim é muito caro esse ponto, muitas incoerências. Então, se aprovado do jeito que está, a gente vai passar a ter um trabalho árduo e muito difícil de fazer uma harmonização, e o tema da minha palestra de hoje, entre o Código Civil e a Lei Brasileira de Inclusão. Elas passam a ter fraturas ainda mais graves do que a gente tem atualmente. E, além disso, há um risco muito grande de fragmentação. E eu não, já vou falar isso em alguns slides mais à frente, mas o termo deficiência aparece mais de 17 vezes no Código Civil, sendo que se a gente tem uma lei brasileira de inclusão que mesmo 10 anos depois da sua promulgação a gente ainda tem muito a avançar, a gente ainda tem muitos pontos para torná-la mais efetiva, ou seja, um caminho ainda longo para a efetivação, não cabe ao Código Civil se usurpar novamente desse tema, em contrariedade à própria normativa da Convenção e ao próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, da forma como o fez. E aí, parece que é importante a gente, até por causa do tempo, focar agora na questão da capacidade jurídica. Tradicionalmente, a gente sempre entendeu aqui, e a doutrina brasileira sempre teve uma visão bipartite da capacidade, que a rigor, na minha humilde opinião, sempre foi uma forma de excluir as pessoas com deficiência. Então, a capacidade ela foi forjada como instrumento excludente e baseada em aspectos patrimoniais. E já explico o porquê dessa minha afirmação, tá? A personalidade, ela foi sempre tida como um conceito estanque, ou se é pessoa ou não se é pessoa. Enquanto a capacidade, ela sempre foi tida como um conceito quantitativo, modulado, podendo ser absolutamente incapaz, relativamente incapaz ou plenamente capaz. Mas fato é que da maneira como a gente sempre teve o artigo 3º e o artigo 4º do Código Civil, a gente sempre permitiu uma certa subjetividade, uma certa discricionariedade por parte dos juízes, dos magistrados, sobretudo, magistrados e magistradas, e a partir de uma avaliação puramente médica, o direito meio que foi colonizado pela medicina. Então, quem decidiu, ao final das contas, quem era capaz ou incapaz, embora fosse chancelado pelo Poder Judiciário, era a medicina, através de laudos padronizados, através de formulários, através de uma visão da medicina que, a medicina controla corpos, independentemente da gente entender que a assistência à saúde ela é extremamente benfazeja, importante, fundamental, mas existe um aspecto científico da medicina que é de controle de corpos, e isso foi muito amalgamado no século XIX, em que a medicina passou a chefiar quem era normal e anormal. O Guilhem vai falar muito sobre isso, Foucault vai retomar também essa questão do século XX. Mas um ponto fundamental faz parte, a gente está no estádio de futebol, a gente se integra aqui, tem que prosseguir. Então, essa visão bipartite, o que fazia? A capacidade jurídica, todas as pessoas, todo mundo que tem personalidade teria também essa atribuição, mas a capacidade de exercício ela sempre foi utilizada de maneira excludente. E aí a gente teria essas camadas, absolutamente incapaz, relativamente incapaz e plenamente capaz. A partir da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que não preciso nem frisar, foi internalizada com status de emenda constitucional, nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º, de forma pioneira no Brasil. Isso tem causado impactos e repercussões que, a meu ver, gera uma certa resistência da comunidade jurídica, da gente entender que é norma constitucional. Eu sempre falo com os meus alunos, se você compra, ninguém compra mais hoje, mas se você vai numa livraria comprar uma Constituição, ou pede pela internet e ela não vem na Constituição que você comprou, a Convenção, no final, como um anexo ou como parte da Constituição, ela vem um produto viciado, porque a Convenção não é mais uma Convenção de Direitos Humanos, Ela se trata de emenda, tem sua qualificação como emenda constitucional. Isso é muito importante para a nossa compreensão, inclusive sobre questões ligadas à capacidade jurídica. E aí, qual que é o alcance do artigo 12, o tão polêmico artigo 12? O artigo 12 acabou optando por uma classificação ou por uma terminologia que a gente desconhecia aqui, que é capacidade legal. Uma primeira parcela da doutrina mais resistente passou a entender que capacidade legal seria capacidade jurídica. Então a gente teria que fazer reforma nenhuma no Brasil, porque a capacidade jurídica sempre foi reconhecida a todas as pessoas. Mas não é isso que a Convenção queria dizer. E a observação, número 1, como também os outros documentos, tanto do comitê da ONU, que trata sobre o assunto, deixou
absolutamente nítido que capacidade legal significa capacidade jurídica e capacidade de exercício, capacidade de fato, legitimidade para agir. Porque se eu tenho a capacidade reconhecida de maneira abstrata, mas as minhas decisões, os meus desejos, as minhas preferências, as minhas vontades, elas não são respeitadas quando eu posso me manifestar, quando eu tenho, né, condições de me manifestar, mesmo com recursos de acessibilidade, enfim, com todos os meios hoje disponíveis, ela tem que ser respeitada. Então, a observação número 1 deixou patente que capacidade jurídica é a capacidade para ser titular de direitos e obrigações e para exercer esses direitos e obrigações, ou seja, legitimidade para agir. Refere-se, portanto, para tomada de decisões, o que naturalmente varia de uma pessoa para outra, principalmente em locais, né, que você tem maiores barreiras socialmente impostas, você vai ter maiores dificuldades para que essas vontades sejam respeitadas, incluindo fatores ambientais e sociais. Nos termos do artigo 12 da Convenção, os déficits de capacidade mental presumidos ou reais não devem ser usados como justificativa para negar a capacidade legal. Então, a própria interpretação feita por um órgão legitimado, né, que é o comitê, a respeito do artigo 12, nos é muito útil, porque com a promulgação da Lei Brasileira de Inclusão, que alterou o artigo 3º e 4º, finalmente nós tivemos totalmente eliminados do Código Civil qualquer menção à deficiência, como critério de incapacidade. Embora a gente seja tão resistente que ficou uma redação genérica no artigo 4º, 3º inciso, né? Ou seja, quem não pode exprimir sua vontade, seja temporariamente ou de forma permanente. Como vocês também bem sabem, o STJ tem um entendimento hoje que a gente pode enquadrar as pessoas com deficiência, né, como relativamente incapazes, cessou, findou a incapacidade absoluta, em hora já tardia, né, vamos dizer bem a verdade, mas a gente ainda continua taxando as pessoas com deficiência como relativamente incapazes, em contrariedade com a própria convenção. Né? E eu sempre acho importante, é claro que cada pessoa pode ter dificuldades, as barreiras sociais são muito intensas a depender de cada contexto, há limitações, há comprometimentos, mas eu acho que a lógica tem que ser alterada. A capacidade, ela está vinculada à dignidade daquela pessoa, à sua própria qualidade enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então é muito mais fácil a gente falar uma pessoa com capacidade, assegurar sua capacidade e eventualmente determinar as restrições que aquela pessoa, né, eventualmente tem, até para fins da sua proteção, né, mesmo dentro de uma lógica de emancipação para fins de sua proteção, do que a gente continuar nessa lógica de incapacidade. Porque mesmo sendo incapacidade relativa, a incapacidade ali permanece como forma de exclusão, portanto. E aí, né, como que tem sido discutido, como que esse ponto vem sendo tratado por essa comissão de juristas, hoje já projeto de lei, né? A incapacidade absoluta volta. E essa, para mim, é uma preocupação latente que vem aí no segundo inciso, tá? Eu, particularmente, como professor de Direito Civil, né, e aqui é a minha perspectiva de análise, eu acho que nem menor de 16 anos é absolutamente incapaz. Eu já começo por aí. Você pode consentir para fins de adoção. O adolescente tem vontade, ele tem que ser respeitado para fins de tratamento médico. Que incapacidade absoluta é essa? Né? Mas me preocupa muito o retorno, que é um retorno. Né? E a gente tem que ficar atento e vigilante a todo momento, porque sempre é possível um retrocesso. Então, o segundo inciso, para mim, é um forte retrocesso. Mas, Vitor, dizem alguns autores, né, e representantes dessa comissão, não falam em deficiência aí. Pior, cria-se, na verdade, uma abertura textual para que a gente saiba como o Poder Judiciário e a própria perícia médica enquadrar um número maior ainda de pessoas com deficiência a partir desse inciso. Então, é um risco para mim gravíssimo a gente permanecer tendo um inciso somente para pessoas maiores, adultas, como absolutamente incapazes. Então, diz, aqueles que por nenhum meio possam expressar sua vontade em caráter temporário ou permanente. É uma redação que tem uma abertura textual muito grande, que na prática a gente vai sofrer muito, na minha humilde opinião, futuramente, para tentar, né, fazer todo um trabalho de sensibilização dos magistrados, de todos os atores envolvidos no sistema de justiça. E o artigo 4º nos traz, embora ele pareça, né, ele tem uma aparência de estar de acordo com a convenção, ele traz novos desafios, né? Porque ele diz, né, de maneira também ampla, que é relativamente incapaz aqueles cuja autonomia estiver prejudicada por redução de discernimento, que não constitua deficiência enquanto perdurar esse estado. De fato, né, se a gente mantivesse a deficiência como critério de incapacidade, seria nitidamente, expressamente inconstitucional. Mas a pergunta que eu faço é, quem tiver autonomia prejudicada por redução de discernimento, voltaram com o discernimento. Eu sempre fui um forte opositor ao termo discernimento, porque ninguém sabe o que é discernimento.
Você vai pegar a doutrina e fala capacidade de querer entender. Capacidade de querer entender o quê? A partir da minha perspectiva, do que eu entendo que é bom para mim, o que eu entendo que é vida boa, como diria o Dworkin. Todo mundo tem capacidade de querer entender. Talvez a gente entenda que não é o melhor para aquela pessoa. E a gente vai ter que fazer ali uma ponderação entre autonomia e heteronomia, que existe. Todos nós temos nossa autonomia limitada, todos nós. A gente não faz o que a gente quer. Depende do dinheiro que a gente tem, da posição que a gente ocupa, como a gente nasceu no mundo. Se é homem, se é mulher, se é gay, se é transexual, a gente não faz o que a gente quer. A gente tem limitações diárias na nossa vida, por estruturas sociais, né, por uma heteronomia estatal que acaba reduzindo aí uma parcela da nossa liberdade. Mas se a gente não pode, né, de acordo com a redação que aí se encontra, se não for possível incluir as pessoas com deficiência como relativamente incapazes, eu vou incluir o quê? Como absolutamente incapaz? É um retrocesso gigantesco. É um retrocesso para mim que, né, ao longo dos últimos anos a gente vem lutando, inclusive foi só em 2021 que finalmente o STJ, né, teve uma posição, né, com relação à incapacidade relativa. Até hoje eu converso com muitos promotores, promotoras, defensores e defensoras que em várias decisões, em várias sentenças ainda se declara a incapacidade absoluta, país afora. Então, assim, a gente ainda está no momento que a gente ainda nem consolidou, sedimentou esse aspecto, né? Para além disso, tanto o parágrafo único como a inclusão desse possível artigo 4º também me traz várias dúvidas, né? Fala deficiência física ou psíquica da pessoa não afeta a capacidade civil. Por que citar expressamente capacidade física, se nem a LBI fez isso, né? É uma redação que parece que a deficiência, a pessoa porta essa deficiência, não que é constitutiva dela. Eu não gosto também dessa redação. O parágrafo único, mais uma vez, embora cite ali expressões da Convenção e da LBI, também traz, mais uma vez, um regime de substituição da vontade, totalmente contrário à LBI, quando vai falar ali do artigo 1767 e 1783, que a curatela é tomada de decisão apoiada. Então, são muitos pontos, para mim, muito críticos em relação a esse aspecto da capacidade jurídica. Vejam, portanto, eu já vou encaminhando para o final, por causa do horário, eu acho, né, Amanda? Mas vejam, portanto, que me chama muita atenção a justificativa, isso daí eu extraí do documento do projeto de lei. Diz que, olha, outra questão que demandava reflexão e atuação diz respeito às alterações dos artigos 3º e 4º, que recuperaram a proteção destinada àqueles que não estiverem em condições de exprimir sua vontade. Não demandava reflexão para fins de retornar ao sistema anterior. Logo depois da aprovação da LBI, a gente teve o PLS, né, 257, que era tenebroso também, que já foi arquivado. Ou seja, a gente sempre tem à espreita parcela reacionária da sociedade que encontra eco no legislativo para a gente retornar a um período que era excludente e capacitista. Então, né, do ponto de vista legal aqui, né, no plano legislativo, não tem que recuperar a proteção, porque o que se confunde é proteção com paternalismo, é proteção com exclusão. Em momento nenhum, o artigo 12 exclui a proteção das pessoas com deficiência, mas fala em apoio, fala em salvaguardas, fala em apoios apropriados. O que esse projeto pretende, na verdade, é um paternalismo exacerbado, um paternalismo que silencia, que exclui, que abandona. Então, há aqui uma manutenção de um modelo capacitista que a gente deveria rever. Só me encaminhando para o final, né, como todo bom professor eu falo demais, peço desculpas pelo horário, mas me parece muito crítica também que após 10 anos da LBI a gente permaneça com a curatela nesse projeto de lei. Deveria ter sido criado outro instrumento, né, de apoio intenso, porque realmente a TDA não dá conta, como todos nós sabemos, mas deveria ser criado outro instrumento. E vários outros países fizeram isso, tá, gente? Se a gente for pegar experiências latino-americanas, como Peru, Colômbia, ou até mesmo Portugal, né, que a gente sofre uma influência forte, abandonar a curatela. Só a gente não abandonou a curatela ainda, né? Então é importante falar isso, porque para quem está ali no front, quem trabalha, vai se perguntar, mas Vitor, você não tem a curatela, o que eu vou fazer? A gente tem que criar um instrumento novo, compatível com o modelo de apoio, e não com o modelo de substituição da vontade. A curatela foi forjada para incapazes, foi forjada para excluir, foi forjada para botar alguém para decidir no seu lugar. Não tem, a gente tenta fazer uma interpretação, eu mesmo, né, venho tentando ao longo dos últimos anos ter uma interpretação humanística, uma interpretação que emancipa a pessoa com deficiência, mas fato é, gente, que a gente, por mais que a gente trabalhe, refunde, né, dê novos valores, novos contornos à curatela, é impossível refundar totalmente esse instituto. Para piorar, o termo interdito e interdição aparece ainda 4 vezes. Ou seja, eu vou ter um novo projeto de Código Civil 10 anos depois da LBI e continua com essa expressão pejorativa que a gente vem lutando para desaparecer.
Essa manutenção, né, do termo interdito está ainda no artigo 1775, que deveria também ter sido extirpado, fala da ordem de preferência para nomeação de curatela, e a necessidade, portanto, de criação de um apoio mais intenso. Mas não é só na curatela que tem pontos críticos. A TDA, ela tanto passou por uma modificação que é salutar, que é positiva, mas também traz aí dúvidas muito sensíveis. Vejam que agora é um procedimento que pode ser judicial ou extrajudicial. Isso é um ponto muito positivo, né? A gente deve aqui aplaudir e reconhecer quando é um ponto positivo. Parcela da doutrina já defendia a extrajudicialização da TDA. Mas usa o termo deficiente, ou seja, né, falta ali mesmo letramento anticapacitista, que é fundamental. E, como vocês viram, a composição da comissão não tem nem diversidade, muito menos letramento anticapacitista. Ou com alguma limitação física, sensorial ou psíquica. Mas está falando de pessoa com deficiência ou de outras limitações? Que conceito é esse? Está se referindo a que lei? Está se referindo à convenção? Que tem dificuldade para a prática de atos da vida civil, né? E pode eleger uma ou duas pessoas, né? Isso é uma crítica, seria o tema para outra palestra, mas de toda maneira, me parece que agora se quer uma TDA que não seja só para pessoas com deficiência, mas também para outros grupos, mas fez uma redação muito crítica, uma redação que apresenta aí vários problemas. Para piorar, quando a gente vai ler integralmente os outros dispositivos da TDA, eu só selecionei poucos aqui, diz que a pessoa com deficiência pode a qualquer tempo revogar a TDA, independentemente do consentimento dos seus apoiadores. Correto. Ou seja, aqui no 1783D, a TDA voltou a ser só para pessoa com deficiência, o que é incompatível com o caput, portanto, do 1783A. E no 1783E diz, o procedimento de TDA pode ser utilizado pelas pessoas relativamente incapazes. Ué, mas a pessoa com deficiência vai ser relativamente incapaz, absolutamente incapaz ou capaz, de acordo com o código? Nem eles sabem. Por quê? Porque não teve diálogo da parte geral com a parte de família. Então, claramente, a gente vê aqui uma incoerência desse sistema que está sendo promovido por esse projeto de lei. Então, quando a gente vai passar por uma profunda análise do código, a gente verifica que não houve um diálogo, não houve aí, né, uma interação entre essas subcomissões, portanto. Para dizer que eu não somente critiquei o projeto de lei, né, eu vou trazer aqui talvez uma boa nova, né, e fiquei pensando muito ontem, a minha perspectiva seria muito crítica, mas vou dizer algo que eu acho que é bastante salutar. O artigo 1831, foi inserido aí um parágrafo 1º para falar sobre direito real de habitação para pessoas com deficiência. Filhos com deficiência, enfim, outros parentes com deficiência. Isso não é uma enorme novidade no nosso sistema. A Lei 10.050 de 2000 já tratava, né, de direito real para pessoa com deficiência, só que ela ficou em vigor só 2 anos, não chegou nem a 2 anos, que ela foi incluído no Código Civil de 16, só que em 2002 veio o novo Código Civil. Então ficou 2, 3 anos em vigor apenas. E eu acho que essa é uma proposta muito interessante, festejada, que, embora tenha problemas ali práticos sobre o compartilhamento desse direito real de habitação. Mas esses eram os pontos que eu queria destacar com vocês, mais uma vez agradecendo enormemente o convite, o gentil convite, compartilhar algumas críticas a esse projeto de lei e deixar ali meus contatos para futuros diálogos. Obrigado pela atenção de todos e todas. Maravilhoso, professor Vitor. Eu já vou deixar aqui um questionamento, a primeira pergunta para você pensar aí. Essas outras formas que você falou, para além da curatela e da tomada de decisão apoiada, que outros países fazem, porque na prática é exatamente isso que a gente vive, que você falou assim, o modelo médico ele não está extirpado, e é horrível, porque assim, aqui dá numa perspectiva da defensoria, a gente fala tanto de modelo social e pede um laudo para conseguir entrar com a ação, porque o judiciário é assim, e o judiciário é cada vez mais paternalista nessa questão que se você não quer fazer a curatela, você está impedindo a pessoa de um pleno direito. Porque, olha, doutora, é você que está dificultando aqui, porque com a curatela ela vai conseguir ir no banco mais rápido, o INSS está ali pedindo a curatela. Então, assim, é todo um sistema que te introduz para a incapacidade da pessoa com deficiência. Tá? Então, assim, a gente ser resistência desse sistema é muito difícil, né? Então, já fica aí uma primeira pergunta. Agora nós vamos ouvir o doutor Sérgio, que é defensor público aqui em Minas Gerais. Ele está com a participação online, mas já está tudo certo aí, né, pessoal? Para a gente poder fazer essa transmissão online. Então, doutor Sérgio, seja bem-vindo ao Congresso. A palavra está com o senhor. Só um minutinho, doutor Sérgio, que nós não estamos te escutando. Está sem som aqui.
Doutor Sérgio, o senhor nos escuta? Eu acho que ele está com um problema de conexão lá, ou somos nós aqui? Doutor Sérgio, se o senhor estiver nos escutando, se o senhor puder sair e entrar novamente no vídeo, porque tem um problema de conexão aqui que nós estamos te vendo, mas não estamos te ouvindo. Doutor Sérgio, é Alfredo aqui, tudo bem? Sai da imagem e volta. Dá para a gente poder pegar melhor. Acontece, né, gente? No online a gente tem essas facilidades e as dificuldades. Faz parte. Se você quiser ir respondendo a pergunta, eu acho que a gente já pode introduzir. Bom, Amanda, Foi? Sua pergunta é excelente. Vou responder aqui, na verdade, a partir de duas perspectivas, tá? Hoje tem um fenômeno que eu já denominei de plasticidade da curatela. Considerando que a TDA ela ainda é muito desconhecida, ela é pouco utilizada na prática, acaba que a curatela ela vai tanto servir para casos menos intensos como para casos mais intensos. Então a gente vai moldando a curatela na prática de acordo com as necessidades e demandas individuais. E você bem disse, na verdade hoje a gente tem um sistema que empurra a pessoa para ser curatelada, porque às vezes ela precisa de curatela para um benefício assistencial, ela precisa da curatela por causa do INSS. Eu sempre costumo dizer, né, o INSS ele se preocupa mais com o termo de curatela do que com a curatela. Que ele quer um papel, de que alguém é um curador. Exatamente. Então, essa é a grande preocupação do nosso sistema. E um outro ponto importante não basta mudar o nome, não basta mudar a terminologia. Ou seja, Vitor, não chama mais de curatela hoje, a gente vai chamar de apoio intenso ou outro nome, né, que porventura a gente vem adotar, mas ao fim e ao cabo, é a curatela com uma nova nomenclatura, ou seja, seria uma mudança puramente decorativa. A lei colombiana, eu acho que dá diretrizes bem interessantes, assim, quando vai falar dos apoios formais. E aí, dentro dos apoios formais, cria o apoio formal intenso, que de acordo com a redação, e aí a gente, né, eu até já tive a oportunidade de conversar com alguns, né, professores colombianos, mas eles dizem que ainda está no momento de verificar se de fato a lei está sendo aplicada, porque uma coisa é como a lei está, às vezes a lei é muito, né, ela é vanguardista, a lei ela é bem escrita, mas às vezes da forma como é aplicada a lei acaba tendo distorções. Mas ponto é que, de acordo com a lei, se respeita muito mais a vontade e a preferência da pessoa submetida àquele apoio intenso do que, por exemplo, se verifica aqui no Brasil, né, atualmente. Então, acho que é possível construir. A gente não tem um modelo pronto, padronizado de como esse novo instrumento tem que ser construído, mas o que a gente tem que levar em conta são os parâmetros do artigo 12 da Convenção, né, sob pena aqui no Brasil de inconstitucionalidade. Ou seja, é preciso ter um apoiador? É preciso ter um apoiador. Talvez com uma modulação mais intensa do que a TDA, que talvez não responda a muitos casos que nos são submetidos, sim, mas a gente precisa encontrar, né, o que a gente vem chamando de autonomia possível, ou seja, de que maneira, mesmo tendo um apoiador mais intenso, aquela pessoa ainda tem que ser ouvida, ainda tem que ser escutada, né, de que maneira suas vontades e preferências ainda devem ser respeitadas. Então, acho isso fundamental. Outro ponto importante, só para concluir, é diferenciar bem questões patrimoniais e existenciais. Porque eu sempre costumo dar esse exemplo, né? Todos nós, com ou sem deficiência, às vezes a gente tem dificuldade para fazer avaliação sobre investimentos, porque a gente desconhece, né, como funciona aquele sistema. Mas às vezes a gente vai decidir se a gente vai fazer um tratamento médico, se a gente vai fazer uma cirurgia, se a gente quer conviver com tal pessoa, né? Quem é o médico que a gente quer que trate quando tem essa possibilidade. Então isso é muito importante. Eu acho que hoje a curatela, como ela foi, né, forjada, não contempla essas variações. Exatamente. Vai muito para essas questões existenciais, né? Doutor Sérgio, o senhor nos escuta? Vamos ver se agora tem som, se o problema é aqui. Doutor Sérgio, o pessoal acredita que o seu microfone está fechado. Se tiver como abrir o microfone aí. Vamos ver. Aê, agora pode. Agora apareceu, doutor Sérgio. Agora deu certo. Pode falar, qual a palavra? Eu gostaria
me agradecer ao doutor Luiz Renato e a doutora Silvana Lobo pelo convite e muito me honrou e fico muito grato a eles. Vou começar com autodescrição. Eu sou uma pessoa de cutes claras, olhos verdes, cabelos grisalhos, decorrente dos anos. Tenho hoje 68 anos e 27 anos de defensoria pública. Tenho esposa, 3 filhas lindas, pelo tanto, de idade adultas. Olha, gente, eu parei aula em 83, me iniciei com a parte das linhas escrever. Às vezes perguntam a mim, mas qual raça que você é, Sérgio? Eu às vezes brinco, eu sou da raça brasileira, produto da miscigenação. Os meus antepassados têm pessoas de raças portuguesa, italiana, índio e os escravos de cores negras. Eu tenho paralisia cerebral decorrente de asfixia de parto. Primeiro filho do casal Janito e Aparecida. Amigos, and me convidam e eu faço palestras em escolas, em instituições como a PAI e outras instituições de reabilitação física. Eu digo que o Senhor Deus foi generoso comigo. Olha, numa cidadezinha do interior, sem fogão a gás, o quarto realizado em casa, com a ajuda de parteira, e o quarto muito demorado. Vamos.
tudo trabalhado. Eu não nascia. Aí o pai saiu e levou o único médico na cidade que chegou até a nossa casa montado no morrinho. E sem recurso nenhum, o médico me deu choque de água quente e fria. Onde seria banheiras, duas banheiras, mas naquele tempo eram bacias. Então, ele mudava. Foi mudando, né? Me dando banho, mudando de uma bacia para outra, até eu voltar. Mamãe me disse uma vez que, quando eu voltei, ela viu meu dedinho tremendo. Aí eu falo, por que Deus me trouxe de volta? Eu sou de uma família essencialmente católica. Deus me trouxe de volta porque certamente eu teria uma missão a cumprir no mundo. E não apenas como pessoa, marido, pai, mas também como defensor público. Eu continuo na defensoria pública. Talvez eu tenha que deixar a defensoria, talvez daqui a 2 anos, talvez eu fique até a aposentadoria compulsória aos 75 anos. Isso eu peço a Deus. Eu digo por que eu fico. Porque a minha paralisia espástica, devido aos arrancos involuntários e os tremores, os músculos não aguentam, inflamam e trava. Então, se Deus permitir, eu não me trave completamente até os 75 anos, é minha vontade de permanecer na defensoria pública. Olha, você me perdoou, eu não tenho a didática do Dr. Vitor. Eu simplesmente tenho a prática de falar
falar, atendendo convites de escolas e instituições. Eu faço com muito gosto. E porque assim a lei do trabalho da Defensoria Pública em prol da inclusão, da inclusão e dos direitos humanos é com palestras que eu realizo a missão, como eu perguntei no início desta fala, por que Deus me trouxe de volta para poder transmitir às pessoas a força de vontade. Uma pessoa me disse há pouco tempo: Sérgio, você é porque você sempre quis ser. Você tem porque você sempre quis ter algo e se realizar como pessoa. Eu admiro muito meus pais. Eu, como filho bem velho, uma família de 8 filhos. Há quase 70 anos atrás, papai e mamãe pensavam que em mente a inclusão da pessoa com deficiência. Ela começa em casa. Papai e mamãe sabiam que eu quis ser incluído na minha família. E para isso, pai e mãe corrigiam os meus irmãos e a mim também. Há pouco tempo, estive lá em casa, eu tenho a felicidade de morar em Santa Margarida, perto de meus pais. Pai tem hoje 92 anos, lúcido e com a mobilidade perfeita ainda. Mamãe tem 86. Ela tem mal de Parkinson, mas lúcida também. E aí eu cheguei em casa com minha filha Juliana, a caçula, que é advogada também, a única que seguiu o pai. Que seguiu o pai. As outras duas optaram para a área de saúde. Aí eu tive com a Juliana lá
fui visitar papai e mamãe. E meu pai disse para ela, eu nunca tive preocupação quanto ao futuro do seu pai, porque eu sabia que ele era ele era e é um lutador. Aí ele se dirigindo a mim e disse assim, eu e sua mãe temos orgulho de ter você como filho. Eu respondi, papai, não sou. Eu tenho orgulho e vocês dois vão de se orgulhar por ter formado uma pessoa como eu sou. Todo o mérito é de vocês. Aí, para surpresa minha, aí me disse assim, meu filho, eu sabia que tinha que corrigir. E às vezes eu era obrigado a corrigir. Quando eu te corrigia, eu virava o rosto para você não ver, eu estava chorando. Eu nunca havia imaginado isso, mas eles foram sensacionais. Para não entender muito, só vou contar um episódio da sabedoria de pai. Eu ainda pequeno, com 7, 8 anos, entrei aqui na nossa casa, havia havia um espaço no hotel e a meninada passava o dia inteiro ali naquele espaço jogando bola. E eu, na beirada do campinho, olhando, nós não jogar bola, ninguém deixava, porque eu não aguentava correr. Aí viajava muito. Aí ele trouxe uma bola de futebol e me deu de presente. Onde esse não se encantava com uma bola de futebol. No dia seguinte eu fui pro campinho com a bola de baixo no braço. E falei com os colegas, vocês querem jogar com a bola? Então, as drogas são participar do jogo. E aí, voltando, vocês querem jogar com a bola? Nós jogam
eu vou participar do jogo. Aí me puseram no jogo. No dia seguinte, invitaram. Eu iria ser o goleiro. Não pegava uma bola. Depois inventaram que no gol tinha que ter 2 goleiros. O que pegava a bola e eu no outro canto do gol. E aí foi a verdadeira infusão entre os colegas da mesma idade. Para encerrar, então, o tempo já passou. O Dr. Vitor disse no discurso que ele fez: todos nós temos obstáculos no dia a dia. Eu não digo da deficiência, minha consequência da paralisia. Como vocês verem, as minhas mãos, o tremor 24 horas por dia. Engraçado que eu nunca havia pensado nisso. Minha filha, a mais velha, médica, ela me disse: papai, o senhor treme até durante o sono. Eu digo 24 horas. Como vocês veem, eu tenho dificuldade de fala, de articulação. Tenho dificuldade de locomover sozinho. Tenho dificuldade de pegar as coisas. O Vitor disse: a cada dia nós temos os obstáculos. Eu digo que, devido à paralisia, a cada minuto de minha vida, eu tenho um obstáculo a romper, sabe? Tem hora que eu troco a roupa sozinho, calço tênis e amarro. Tem hora que eu vou amarrar o tênis, aí eu fico pensando 10, 15 minutos, aí eu digo: ô bem, não deu para amarrar o tênis, vem amarrar para mim. Mas eu nunca me revoltei por ser assim. O doutor Betty disse ao fazer explanação sobre o projeto, o novo projeto do Código Civil, que a pessoa com deficiência, o propósito do código é a capacidade plena do PCD. O Dr.
disse que doutor Vitor também disse que a terminologia usada hoje é absurda. Ele não concorda exceder pessoa com deficiência propósito. Eu também não concordo com o senhor, mas é bem melhor do que a terminologia anterior. Vamos dizer, era o RG, o CPF da pessoa com deficiência. O termo é portador de deficiência física, tá? Vou encerrar por aqui. Eu agradeço a todos que tiveram a paciência de me ouvir durante essa meia hora. Eu pude falar um pouquinho da minha vida para vocês. Agradeço a todos. Doutor Sérgio, eu espero que o senhor tenha escutado, que foi uma forte salva de palmas e foi todo o auditório em pé para aplaudir o senhor, tá? Caso o senhor não tenha visto ou escutado, estamos todos aqui felizes e muito inspirados, muito alegres com essa sua palavra. Eu acho que ele deu uma resumida em capacidade civil de tudo que o Vitor falou, quando ele falou assim, Sérgio, você é quem você quer ser. É isso, né? Ele falou sobre capacidade civil melhor que a gente. Ser quem você quer ser quem você é, no sentido de... Foi um exemplo, um resumo muito bom, né, Vitor? E também acho que ele deu um exemplo de apoio ótimo do goleiro. Vou reutilizar essa tomada de decisão apoiada de um segundo goleiro aí, que eu achei maravilhoso. A gente já está com tempo escasso aqui, mas eu vou só fazer... Tem mais perguntas aí? Vou tentar... Ixi, muitas mais. Fui surpreendida. A gente vai mandar por e-mail, tá? Depois, não esqueçam de colocar o e-mail. Vai ser disponibilizado os slides? Sim, claro. Ele vai disponibilizar, não sei como que a gente vai disponibilizar na internet. Mas eu achei essa pergunta aqui bem interessante. A gente já pode começar por ela. Porque realmente no dia a dia é difícil a gente, como pessoa com deficiência e as pessoas que nós atendemos nos diversos sistemas, identificar uma violência institucional. Que a pergunta, então, é como fazer para que a violência institucional seja visibilizada pelas próprias pessoas com deficiências e que muitas vezes são violentadas de maneira estatal e pelos seus curadores e não conseguem responder a essa violência tão velada na sociedade. Então, como fazer essa identificação numa pessoa que está curatelada, a figura do agressor e do cuidador ali às vezes se confundem. Como você acha que pode ser feita essa identificação? Bom, primeiro eu só gostaria de registrar que foi um privilégio ouvir o Dr. Sérgio, assim, fiquei absolutamente encantado com o seu exemplo, com a sua inspiração. Em 2 momentos me identifiquei muito, a gente compartilha a forma como a gente chama nossos pais, que eu também chamo mamãe e papai, então isso a gente tem em comum. E também nunca fui um bom goleiro, né? Nunca tive nenhuma aptidão para futebol. Joguei 2 vezes na minha vida e realmente entendi que eu precisaria de apoio dali em diante para poder continuar jogando. Então, assim, um privilégio ouvi-lo, conhecê-lo. Gostaria muito de registrar isso, tá? Muito obrigado, de verdade. Em relação à violência institucional,
é um fenômeno muito complexo. Porque, assim, todas as instituições, elas sobrevivem de processos, de rotinas, e isso é fundamental para o bom funcionamento daquela instituição. Só que o grande problema é que os processos e as rotinas, eles são violentos, naturalmente. Então, ao mesmo tempo em que o processo, não estou falando processo judicial não, tá, gente? Estou falando de sucessão de fatos, de rotinas, né? Ele é importante para a segurança jurídica, para o bom funcionamento de qualquer instituição. Por outro lado, ele vai gerar, inevitavelmente, violências em todas as suas dimensões. A gente vê muito isso, né, no nosso âmbito judicial. Então, produção de provas é necessário? Da segurança jurídica, sim, mas violenta. Porque você tem que reviver aquele fato, você tem que explicar para não sei quantas pessoas. Então, não é uma solução fácil. O que eu tenho pensado muito sobre violência institucional, principalmente no âmbito universitário, que é onde eu tenho, né, minha atuação de forma mais enérgica. Primeiro, é tentar evitar, dentro de uma articulação institucional, a revitimização. Então, hoje, se algum estudante, alguém do corpo docente, do corpo de funcionários, ele faz uma denúncia, uma comunicação de assédio ou de discriminação, é tentar evitar que ele passe por vários setores dentro da universidade, revitimizando ele. Porque, veja, em algum momento a violência vai existir. Nem que ele tem que contar uma vez, para aquela pessoa, para a vítima, é violento. Ela revive aquele fato, mas em algum momento eu vou precisar ouvi-la. Então, o primeiro é você fazer uma costura institucional, né, evitando, de fato, essa revitimização. O segundo ponto, é fundamental buscar também práticas dialogais, como justiça restaurativa, mediação e conciliação são ainda um pouco mais tradicionais, mas ainda assim é melhor do que você ter uma posição de um terceiro que vai julgar. Mas o ponto fundamental para mim é que buscar responsabilizar os agentes ofensores, para a gente é fundamental. A gente do direito, a gente foi forjado, a gente foi formado, a gente foi educado para buscar responsáveis. E esse é um ponto importante. Mas a gente não pode parar na responsabilização, a gente tem que ir para a reparação. Então, é muito importante, talvez, até para a gente mitigar danos em relação à violência institucional, porque eu não acho que há uma solução perfeita para que não exista nenhuma forma de violência institucional, mas é importante, para fins de mitigação de dano, a gente pensar também na reparação e na responsabilização coletiva. Então, uma coisa é, de fato, eu ter um procedimento administrativo, por exemplo, disciplinar, contra alguém que foi capacitista, racista, LGBTfóbico. Isso precisa ter, mas não pode parar por aí. Precisa ter capacitação, programas de conscientização, letramento. Eu preciso responsabilizar, do ponto de vista estrutural, toda aquela coletividade, porque senão a gente vai somente buscar culpados e a gente não vai ter uma transformação institucional efetiva. É um processo fácil? Muito difícil, doloroso, envolve a todos, né, inevitavelmente. Mas, para mim, é fundamental a gente sair somente do campo da responsabilidade, que é necessário, tem que responsabilizar. Mas se a gente fica somente nessa primeira dimensão, não é a resposta mais eficaz, não é, para mim, a resposta mais profunda. É fundamental que a gente também pense aí, né, em formas de reparação, que vai muito além da responsabilização individual. Então, é preciso engajar a coletividade, é preciso ter um processo de efetiva transformação institucional e, sobretudo, práticas dialogais para evitar uma revitimização. Sempre atentando-se para a autonomia da vítima. A agência da vítima aqui é fundamental. É a vítima que vai escolher, de fato, né, de que maneira ela prefere que aquilo, né, que aquela questão seja encaminhada. E a resposta institucional ela tem que ser mais atenta à escuta da vítima. Eu acho que ela é pouco atenta à escuta. A gente está mais preocupado com o procedimento, com o processo, do que efetivamente com esse acolhimento à vítima. E esse, para mim, é um ponto importante. É isso. E ainda mais a vítima com deficiência, como eu falei no início, né? Aí que a que deveria ter mais proteção é a primeira a ser renegada, porque, olha, nós não estamos prontos para atender a sua barreira, a sua deficiência, por isso a gente não vai te ouvir. Então, isso é uma questão. Deixa eu só compartilhar uma pequena questão, Amanda, assim. Estava conversando, acho que ontem no almoço, se a memória não me falha, eu faço parte da coordenação de diversidade e inclusão da PUC-Rio, também do Comitê de Acessibilidade da UERJ. E, assim, a minha experiência nos últimos anos tem sido que, por mais que a gente se esforce, e é o mínimo, né? Nosso esforço é o mínimo, é sempre importante dizer isso, a gente nunca vai conseguir, de fato, aplacar, no ponto de vista interseccional, todas as demandas de uma pessoa, porque não é somente a questão da deficiência. É toda uma história de vida.
Então, eu posso ter a questão da deficiência, obviamente, alinhado, né, ou com cruzamento de gênero, com uma questão de raça, né, entre outros tantos marcadores sociais possíveis, né? Então, esse já é um olhar que a gente tem que ter muito cuidadoso, mas também tem uma história de vida. E cada um vem com a sua história de vida. E nem toda instituição vai conseguir, né, e é preciso a gente também não encarar isso como uma limitação institucional, mas tem que encarar isso como uma necessidade de transformação institucional. É diferente, né? Entender, a gente não consegue mudar nada, ok, deixa assim. Não, a gente precisa dar continuidade e engajar toda a instituição no sentido de fazer uma efetiva transformação social. Então, isso é importante. Mas acho que é importante a gente pensar nisso. Não é somente tratar como se fossem departamentos estanques, né? A questão de deficiência, tem uma rotina, um procedimento para esse ponto. A questão de raça, de gênero. Não, é preciso ter esse olhar interseccional e mais, toda pessoa, né, que tem um corpo dissidente, né, que é a gente considera hoje, né, como grupos vulneráveis ou vulnerabilizados, melhor dizendo, ele vem com uma história de vida. E essa história de vida a gente precisa também ter uma atenção maior. Exatamente. A gente faz mais perguntas aqui ou a gente faz por e-mail as demais? Tá, a gente vai fazer as demais por e-mail. Eu vou só falar, uma pessoa colocou aqui para o doutor Sérgio. Doutor Sérgio, podemos ser o que quisermos, o Senhor mesmo disse. Obrigada por emprestar o seu exemplo a nós. Que orgulho do Senhor. Também penso como o Senhor, estamos numa missão e que ela seja de cooperação e não de exclusão. Então, eu acho que essa pessoa, que parece ser uma professora, traduz bem o sentimento de todos aqui no auditório e que a gente tem esse sentimento de cooperação, autonomia e não de exclusão. Eu gostaria, se for possível, de falar uma coisinha da professora que escreveu essa mensagem linda. Quero dizer para ela e para todos A professora quer levantar a mão? Quer se identificar? Quer escrever? Olha. Tatiana, né? Tatiana e a todos os presentes e os que nos acompanham online. E como eu, são pessoas com algum tipo de deficiência. Eu deixo uma mensagem a todos. São as nossas diferenças que nos fazem especiais. Só isso. Muito obrigado a todos. A Tatiana escreveu outras coisas aqui, mas ainda bem que deu tempo de eu ler o finalzinho, né, Tati, para eu colocar aqui. E as demais perguntas nós vamos responder por e-mail. Tá joia, pessoal? Muito obrigada a todos por essa mesa. Muito obrigado, doutora Amanda Fernandes, doutor Vitor Azevedo e o nosso querido e competente doutor Sérgio Pereira Lima. Satisfação rever o senhor depois de tanto tempo. Muito obrigado.